Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Não falei que eu ia estar sempre aqui, não ia deixar vocês sem vídeo. Eu quero agradecer as mensagens de vocês. Nossa senhora, muita gente falando que tá morrendo de saudade dos vlogs diários. Mas é como eu expliquei pra vocês. A gente não vai ter vlog diário, mas a gente vai ter sempre vlog. Não se preocupem, não deixarei o canal sem vídeos. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto que foi até minha amiga Camila que me passou, ela é psicóloga. Camila, um beijo. É uma matéria do... Uma matéria não, né? É um texto do Dr. Augusto Cury, que ele é um psiquiatra maravilhoso, que eu amo. E o texto é muito interessante. Ele fala preparando os filhos, e eu acho até preparando a gente, né, para aplausos e fracassos. Porque muitas vezes na vida da gente, a gente está super preparada para vencer, para os aplausos, para tudo, mas a gente não está preparado para os fracassos que vão acontecer na vida da gente, né? Porque isso aí infelizmente, eles têm que acontecer para que a gente se torne mais forte, para que a gente aprenda, para que a gente saiba lidar com certas situações. O texto tá aqui na minha mão, eu marquei as coisas mais interessantes que eu achei para poder passar para vocês. Ele fala o seguinte, que bons pais, eles preparam seus filhos para receber aplausos, e os pais brilhantes, eles preparam seus filhos para enfrentar suas derrotas. Bons pais educam a inteligência lógica dos filhos e pais brilhantes educam a sensibilidade dos seus filhos. Ele fala o seguinte, que nós temos sempre que estimular nossos filhos a ter metas, a procurar o sucesso no estudo, no trabalho, nas relações sociais, mas que a gente não deve parar por aí. Temos que ensinar nossos filhos a não ter medo dos insucessos que vão ocorrer, né, no decorrer da nossa vida. E eu acho que esse texto, gente, não serve só para pais educar seus filhos. Eu acho que esse texto ele serve para nós, que mesmo, né, já que não somos mais crianças, tem muita gente que não é preparada para o fracasso. O fracasso frustra, mas a gente tem que saber se preparar para ele. Uma frase muito legal que ele fala que não há pódio sem derrota. Muitos não sobem no pódio, não por não terem capacidade, mas porque não souberam superar os fracassos do caminho. Muitos não conseguem brilhar no seu trabalho porque desistiram nos primeiros obstáculos. Alguns não venceram porque não tiveram paciência para suportar um não, porque não tiveram ousadia para enfrentar críticas, nem humildade para reconhecer suas falhas. Eu acho que isso serve muito pra gente também, porque um não, ele é frustrante, mas a gente tem que aprender a lidar com ele, e talvez, muitas vezes, se a gente estiver preparado, um não, ele vai te dar mais força ainda para você chegar onde você quer chegar, né? Ele fala o seguinte, que a vida é um contrato de risco. Pais que não têm coragem de reconhecer seus erros nunca ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios erros e crescer com eles. Pais que admitem que estão sempre certos nunca vão ensinar seus filhos a transcender seus fracassos. Pais que não pedem desculpa nunca ensinarão seus filhos a lidar com arrogância. Pais que não revelam seus temores terão sempre dificuldades de ensinar seus filhos a ver nas perdas oportunidades para serem mais fortes e experientes. Temos agido assim com nossos filhos ou desempenhamos apenas obrigações triviais da educação? Porque quando a gente cria um filho, né, não é só ensinar ele a sentar numa mesa, não é só ensinar ele a lidar no ambiente. Eu acho que você tem que preparar seu filho para a vida. Eu falo muito que eu posso não ter tido com meus filhos lá ensinando o beabá, mas eu acho que essa parte eu cumpri. Eu sempre ensinei meus filhos sobre o fracasso, que eles iam ter que lidar com o fracasso, mas que eles nunca desistissem, né? Que eles sempre fossem em frente,
porque os fracassos eles iriam acontecer na vida deles, como aconteceu na minha, aconteceu na sua e vai acontecer ainda, né? Porque eu acho que isso é uma evolução do ser humano. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência e passar isso para os nossos filhos e passar isso para a gente mesmo. Diz que hoje em dia a gente precisa apreciar os desafios e não fugir deles. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que quando tem um desafio pela frente, a gente se torna muito mais forte. E fugir dele não adianta. Gente, parece uma coisa. Você foge dele aqui, ele vai aparecer lá na frente pra você. Coloquei o fone porque chegou gente aqui. Então, é aquela coisa, você foge dele aqui, ele lá na frente, ele vai aparecer numa outra situação, numa outra forma, é incrível. Parece que quando você tem que passar por uma certa coisa, não adianta a gente fugir dela. Ela vai chegar na nossa vida, nem que seja por outro caminho, mas ela vai chegar para a gente aprender a lidar com aquela situação. Ele fala o seguinte, que muitas vezes, quando a gente não prepara nossos filhos para isso, eles acabam ficando. Se você leva um não, se você se frustra, se você não consegue aquilo que você quer, você vai ficar com uma baixa autoestima e um sentimento de incapacidade. Muitos jovens acabam ficando com isso. E qual a consequência disso para a vida deles? O jovem que ele tem uma baixa autoestima, ele se sente diminuído, ele se sente inferiorizado, sem capacidade para correr risco e para transformar suas metas em realidades. Por quê? Porque ele vai ficar com medo de ousar, ele vai ficar com medo de ir atrás daquilo que ele quer e ele vai ter aquele medo de se frustrar novamente. Então é isso que não pode acontecer. A gente não pode ter medo de correr atrás do que a gente quer, a gente não pode ter medo de ousar, a gente não pode ter medo de se jogar no que a gente realmente quer, com medo que seja uma frustração. Senão, assim, você não vai viver nunca, gente. Se você tiver medo de ser feliz, se você tiver medo de conquistar as coisas que você quer, você não vai viver, você vai conviver com aquele medo e você não vai conseguir seguir em frente. Outra coisa super interessante que ele fala é que a gente deve encontrar grandeza em coisas pequenas. Então, como que é isso? Ele diz o seguinte, que a gente tem que levar nossos filhos a encontrar os grandes motivos para ser feliz nas pequenas coisas da vida. Uma pessoa emocionalmente superficial, ela vai precisar de grandes eventos para ter prazer. Uma pessoa profunda encontra prazer em coisas ocultas, nos fenômenos aparentemente imperceptíveis, que seria o quê? Nossa, eu sei do que eu tô falando, tá, gente? Porque isso aconteceu comigo. Antes eu precisava de muita coisa para ser feliz. Muita coisa. Acho que antes da síndrome do pânico, antes de tudo que eu passei, sinceramente, as coisas superficiais não me deixavam feliz. Hoje eu vejo um céu azul e fico feliz. Hoje eu vejo uma flor bonita, eu fico feliz. E antigamente eu precisava de coisas materiais, coisas grandes, coisas maiores para eu ser feliz. E é justamente aqui isso que ele fala, entendeu? Porque ele diz que muitos jovens hoje têm um sentimento de felicidade superficial. Então, esses jovens, eles precisam de coisas grandes para que eles sejam felizes. Eles não conseguem achar felicidade em coisas pequenas. Mas não é só jovens, eu acho que muitas pessoas acontecem isso. Uma coisa muito interessante que ele fala é que felicidade não é obra do acaso. Felicidade é treinamento. Treine sua mente, treine seus filhos para serem excelentes observadores. Saia pelo campo, pelo jardim, igual ele falou, faça seu filho ver beleza nas coisas simples da vida, porque eles vão conseguir ser felizes com coisas simples. Isso ele diz que é um desafio de educação da emoção. É quando você tem que educar o emocional da pessoa. Hoje nós vemos vários adultos que não foram educados assim, que precisam realmente de coisas maiores para ser feliz. A gente vê muita gente aí que não sabe lidar com o fracasso, muita gente que não sabe lidar com perdas, muita gente que não sabe lidar com o cotidiano da vida, né, gente? Porque infelizmente não é só felicidade, a vida não tem só os momentos bons.
Então eu acho que essa é a minha mensagem assim de hoje para vocês. A gente tem que saber se educar, a gente tem que saber ir atrás das coisas que a gente quer, mas sem medo de se frustrar, sem medo de ser feliz. Muita gente deixa de fazer coisas com medo que não vai dar certo. Só que se você não fizer, você nunca vai saber, sabe? Eu acho que é por isso que eu me jogo tanto. Sinceramente, eu acho que eu tenho uma vida intensa. Eu me jogo nas minhas emoções, eu me jogo nas coisas que eu faço, sem medo se vai dar certo ou errado. Porque eu só vou saber, sabe, no final. A gente não tem como saber antes se algo vai dar certo ou errado pra gente. E é não ter medo de se frustrar, não ter medo de levar um não, não ter medo de ser feliz. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.